Nós agradecemos o teu nome, agradecemos a tua soberania, porque cremos que tu és a cura e cremos que nossas famílias estão debaixo das tuas mãos e protegidos debaixo das tuas asas, porque a tua palavra nos garantiza que aquele que habita, não aquele que vai de vez em quando na tua presença, mas aquele que habita constantemente na tua presença, Senhor. Temos a certeza da tua proteção e do teu cuidado. Por isso que cada um de nós venhamos habitar em tua presença. E habitar não é ir de vez em quando, repito. Habitar é estar constantemente, morar constantemente, estar em comunhão contigo. E tendo a certeza, Deus, que tu irás responder às nossas orações. E mesmo nos momentos de angústia, de tribulação e de aflição, temos a certeza que tu estás conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, nesse instante, mais uma vez eu te digo, eis-me aqui, como instrumento, para ministrar a tua palavra, Senhor, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Amém. Coube a mim, irmãos, a responsabilidade de também ministrar a palavra nessa noite. E eu gostaria de te convidar desde já para abrir a sua Bíblia em Atos de Números, capítulo 14. Nós estaremos continuando a série de exposições do livro de Atos, que fala sobre a igreja movida pelo Espírito Santo. Nós temos visto nesses dias, nessas semanas que nos antecederam, o quanto o Espírito Santo tem agido no meio do seu povo, no início da igreja de Cristo, com os apóstolos, depois que Cristo subiu ao céu, que mandou os seus discípulos o esperassem, ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo poder. Esse poder do Espírito Santo que nos traz ousadia, que nos dá autoridade, justamente para pregar esse Evangelho, para pregar o Cristo ressurreto, aquele que morreu sim, para cumprir um plano de salvação, entregou sua vida na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina para todo sempre. E é por causa dessa ressurreição, por crer nesta ressurreição, que nós estamos aqui. E é por crer nessa ressurreição que os apóstolos, os discípulos de Jesus, no início da igreja primitiva, anunciaram esse evangelho com ousadia e passaram por tantas perseguições, tantas tribulações. Muitos morreram, a maioria morreram por amor ao evangelho, e muito sangue foi derramado nas arenas para que nós hoje pudéssemos estar aqui também. As tribulações mudaram, as perseguições mudaram, hoje é diferente, mas ainda hoje nós passamos sim. E enquanto estivermos nesse mundo, sofreremos e passaremos por aflições e tribulações. Hoje nós vamos ler, continuar. Eu estava lendo no capítulo 14, do versículo 21 ao 28. E nós vamos. Você vai permanecer com sua Bíblia aberta, nós vamos estar ministrando sobre esse texto. Capítulo 14, versículo 21, e diz assim: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos
cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde antes tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja em Antioquia, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abria aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Antes de entrar na meditação desse texto, eu gostaria de ler o versículo 19 e o 20. E começar aqui a exposição, do texto. Nós vimos pela manhã a ministração a exposição desse texto, onde os nossos queridos irmãos Paulo e Barnabé, depois de realizarem um milagre, o povo queria adorar-nos como os deuses, como já foi explicado pelo nome, como os deuses que faziam milagres, que eram homens que representavam Deus, e o povo queria adorá-los, queria sacrificar, fazer sacrifícios para esses deuses, para esses homens que eles consideravam deuses. E os próprios discípulos, o próprio Paulo e Barnabé, não aceitaram aquele sacrifício, porque eles sabem que, como homens, eles não eram dignos daquela adoração. E aí, aqueles homens que alguns queriam sacrificar em adoração a eles, por causa da incitação de alguns judeus contrários à pregação do Evangelho, aquele mesmo povo que queria adorá-los agora queriam apedrejá-los e chegavam a apedrejar a Paulo por causa da pregação do Evangelho. E nós vimos que a inconstância dos idólatras, ao mesmo tempo que eles queriam adorar, queriam se prostrar diante dos homens, porque achavam que eles eram deuses, daí a pouco viraram aquela adoração, virou ódio, e aí apedrejaram a Paulo, porque estavam pregando o Evangelho. E no 19 diz assim: sobrevieram, pois, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, aquela multidão que eles estavam querendo adorar, aqueles judeus contrários à pregação do Evangelho, que nós vimos nas ministrações anteriores, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. Eles apedrejaram Paulo e, quando viram que ele estava inconsciente, arrastaram Paulo para fora da cidade, porque acharam que Paulo estava morto. No versículo 20 diz: mas, ordenando os discípulos, levantou-se Paulo e entrou na cidade. Paulo foi apedrejado, ele tinha acabado de ser apedrejado. E eu tenho certeza que eles estavam. A gente não faz nem ideia das dores de como estava o corpo de Paulo, porque ele tinha acabado de ser apedrejado. Então ele estava todo machucado, todo cheio de hematomas, todo ferido. E eu creio, como foi ministrado pela manhã, eu creio que houve um milagre, um livramento de Deus. Eu já percebo aqui o agir de Deus na história da igreja, o mover de Deus, a ação de Deus, para não permitir que nada venha impedir o avanço da igreja, porque ainda havia muita coisa que Paulo precisava fazer, havia uma missão ainda a cumprir, e Deus já começou ali a realizar o milagre e livrou a Paulo. Eu tenho certeza que renovou as forças de Paulo, esse mesmo Espírito Santo que nos ajuda constantemente, que nos fortalece todo dia, renovou as forças de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo levantou-se e entrou na cidade. Eu tenho certeza que Paulo também ali, como o povo já estava achando que ele estava morto, muitos nem se preocuparam mais com ele.
estava ali em Listra, foram apedrejados. E mesmo apedrejado, ele passou a noite ali, com certeza, ali, cuidando dos ferimentos. E no outro dia, mesmo assim, todo ferido, Paulo se dirigiu e tendo urgência de pregar a palavra, com urgência de pregar a palavra do Senhor, ele levantou-se e foi para a cidade pregar. E aqui eu começo desde já, eu vou preparando e vou aplicando para a gente poder entender a coragem, a ousadia desse homem. Mesmo ferido, mesmo cheio de dores, cheio de hematomas, por causa do que tinha sido apedrejado, ele se levantou e no dia seguinte, a Bíblia diz, no dia seguinte, ele se levantou e foi para a terra para pregar o Evangelho, porque ele tinha a urgência de pregar o Evangelho. A necessidade. Ele sabia que precisava anunciar esse Evangelho, cumprir com a missão, alcançar os gentios que precisavam conhecer esse Jesus Cristo, esse Evangelho da ressurreição. E aí no 21 ele diz, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Ele fez muitos discípulos, levantou-se, chegou na cidade de Derbe, anunciou o Evangelho de renúncia, o Evangelho de salvação, o Evangelho que traz vida eterna, não esse Evangelho que vive pregando por aí, o Evangelho de fantasia, mas o Evangelho de renúncia, o Evangelho de perseguição, de muitas lutas, de muitas tribulações. E havia desde aquela época já perseguição à igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele levantou, anunciou o Evangelho e fez muitos discípulos. Depois de fazer muitos discípulos, ele volta novamente para Listra, a cidade que ele tinha sido apedrejado. Volta para Listra, volta para Icônio e volta também para Antioquia. Esses dois lugares que também foi ameaçado de apedrejar. Ele foi posto para fora da cidade. E Paulo volta a esse lugar. E aí eu fico pensando, cara, se fosse eu, será que eu teria coragem de voltar novamente a esse lugar? Depois de tudo que ele passou, de toda a perseguição, ao ponto de chegar a ser apedrejado, quase morto. Mas o que me chama a atenção, queridos, é o amor de Paulo, o zelo de Paulo pela obra de Cristo, pelo amor de Paulo ao Evangelho de Cristo, que está faltando nos dias de hoje, nos nossos dias, diante da tribulação, diante da perseguição, diante de tudo, mesmo nas cidades, que ele foi expulso por causa da pregação do Evangelho. Depois de ir para uma cidade, ser apedrejado, foi para a terra, anunciou, fez muitos discípulos e voltou para Listra, Icônio e Antioquia. E o que ele fez quando ele chegou nessas cidades? Porque quando ele passou lá, ele pregou esse Evangelho e também fez muitos discípulos. Mas por causa das notícias que corriam da perseguição ao Evangelho, e por causa, porque com certeza a notícia correu do apedrejamento de Paulo, do que Paulo e Barnabé estavam sofrendo, aqueles discípulos, muitos estavam desanimados. A fé daqueles homens estava também, com certeza, se eles estavam começando a temer a perseguição. E aí a Bíblia diz no versículo 22, que Paulo volta a essas cidades, Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos. Aqueles que estavam, os novos na fé, que haviam se convertido por causa da pregação do Evangelho, Paulo estava voltando para confirmar o ânimo deles. Olha, não desanima, não para. É necessário sim passar por essas perseguições, por essas tribulações, mas não desanima. Não para, não desistam, continuem firmes na fé, continuem firmes na palavra. Porque o que foi pregado para eles foi a palavra de verdade da verdade. A palavra pregada com ousadia dada pelo Espírito Santo. E a gente sabe que é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que fortalece. Então aqueles homens mesmo
dizer para eles: não desanimem, permaneçam na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu vejo aqui a coragem, a ousadia, a persistência e o cuidado de Paulo com seus discípulos, com aqueles com que ele deixou nas cidades. E Paulo voltou a toda essa palavra de ânimo. E aí eu pergunto para você nessa noite: diante de tudo que nós estamos passando, diante de todas as situações que estamos vivendo, quantos de nós temos desanimado? Quantos de nós, muitos têm até desistido da fé, muitos têm até se prostrado diante dos problemas e das dificuldades? Ouve a palavra, crê, muitas vezes até crê na palavra que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi a palavra de Jesus Cristo. Conhece a palavra que Jesus Cristo nos diz, o próprio Jesus nos disse: enquanto estiver neste mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. E muitos de nós perdemos o ânimo. O desânimo tem tomado conta da igreja de Cristo, diante dessa situação que estamos vivendo. E muitas vezes a igreja tem até deixado de orar. E um dos pilares de manter a igreja de Cristo viva e firme é a oração. Porque sem oração, nós não teremos força. Nós se quando nós oramos, quando nós comunicamos, quando estamos em comunhão com Deus, quando nós oramos e falamos com Deus, nós ouvimos, estamos prontos para ouvir sua voz. E aí, quando nós oramos, quando ouvimos a voz de Deus, o ânimo vem de novo, as forças se renovam, porque o Espírito Santo é aquele que nos fortalece todos os dias, é aquele que não nos deixa desanimar. Talvez você até veio à igreja hoje pensando em desanimar, mas o Espírito Santo te diz nessa noite: não desanima. Porque Ele está aqui para te fortalecer, para renovar as suas forças. Assim como Paulo fez com aqueles discípulos, diante da perseguição, das tribulações, eu quero dizer para você nessa noite: importa que por muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Ai daqueles que esperam Deus somente aqui nessa vida. Nós não podemos, porque nós sabemos aquele que crê em Cristo e que crê que um dia, porque existe isso também, tem gente que está na igreja, que ouve falar de que Cristo morreu, que ressuscitou para nós sermos salvos, que ouve falar que Cristo nos garantiu vida eterna, mas tem muita gente que está dentro da igreja e aí não crê que Cristo vai voltar. E Cristo vai voltar. Ou seja, Cristo está voltando. Eu não posso esquecer nessa aplicação de avisar para você: não importa a tribulação que você esteja passando, a aflição, a luta, você que está aqui, você que está em sua casa, aonde estiver, não se deixa vencer pelas tribulações que a vida muitas vezes nos impõe, porque nós estamos aqui de passagem. Nós temos um Deus que está cuidando de cada detalhe, cuidando de tudo em nossas vidas e que não perdeu o controle da história. Ele continua no controle de todas as coisas. E Paulo voltou para as cidades, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vimos que hoje em dia muitas denominações e muitas pessoas têm saído de determinadas denominações porque pregam o evangelho da verdade. O evangelho da verdade é renúncia. E como Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Ele não disse: aquele que quiser vir após mim, venha